1889, tratou-se logo de fazer a nova Constituição, as novas leis, porque era um novo regime. No período imperial, no período da monarquia, a capoeira era perseguida, mas não havia um código específico, leis específicas que dissessem: você é um criminoso porque você pratica capoeira. Quando a República foi proclamada e a Constituição e o Código Penal foi criado, a primeira coisa que se pensou foi como controlar os elementos perigosos da sociedade. Aquilo que era perigoso lá, hoje não é perigoso. Mas veja, vadios e capoeiras entram num artigo específico, 402. Dos vadios e capoeiras, dizia. E aí, mesmo lá, o que é o vadio? Ora, eles consideravam nocivo, prejudicial, aquele indivíduo que não trabalhava, que na verdade não trabalhava, não é porque ele não queria, é porque também não apareciam as oportunidades para o trabalho, que esse indivíduo não devia circular livremente, não poderia fazer o seu passeio, porque a elite passeava no Rio de Janeiro, no Recife, em Salvador, mostrando-se socialmente. E esses indivíduos pobres, que não tinham acesso ao trabalho, eram proibidos de circular nessas mesmas áreas. Descendentes de negros, mas muitos portugueses também, muitos descendentes de portugueses, porque os portugueses vieram para cá também em grande número no século XIX, como imigrantes tardios. Bom, estes indivíduos eram geralmente conduzidos até a detenção, recebiam uma punição, que eram chibatadas, ou uma prisão por alguns meses. Durante esse período, no Rio de Janeiro, houve a tentativa de pacificação do Rio, trazer a paz no Rio de Janeiro. 1893, 1894, já era guerra. O que aconteceu? Tinha um delegado, capoeirista por sinal, construiu uma estratégia. Ele encontrava indivíduos, botou as pessoas disfarçadas que não eram capoeiristas, mas sabiam algumas coisas da capoeira, mas eram policiais, para descobrir os capoeiristas. Então, às vezes o cara estava lá, chegava um sujeito, né? Quem vê cara não vê coração, não é pela aparência que os indivíduos podem ser julgados. Né? Você fala, professor, será que não tem lá um japonês aqui do raio 3 aqui estudando com você, não? Vai chegar, vai chegar. Aí, mano, de verdade, cara. Véspera da saidinha? Muito bem. Compartilhar a felicidade do colega, né? Só vou terminar a resposta. Esse delegado mandava os policiais à paisana, disfarçados, os lugares onde frequentemente se encontravam os capoeiristas, para poder registrar quem era capoeira, quem era elemento perigoso. Então os caras estavam ali nem jogando capoeira, não estava. De repente alguém, camarada, vinha e provocava. Assim, vamos fazer um jogo. Gingava na frente do outro, o outro pegava, fazia uma ginga. Aí, beleza, disfarçou, foi embora, já está anotado quem é. Foram presos no Rio de Janeiro e mandados lá para São Luís, se não me engano, Maranhão, na ilha onde tinha o presídio, 1.392 capoeiras de uma vez. Encheram um navio. Como é que eles descobriram essa gente? Assim, é a polícia disfarçada, secreta, indo lá. Às vezes nem isso. Às vezes bastava o indivíduo ser suspeito de capoeira. Então a roupa dele lá
pouco larga, o policial chegava com um limão, colocava o limão aqui, se o limão escorresse até o pé, saísse capoeira. Bota aí. Esses caras eram presos. Havia toda uma suspeição, como hoje se constitui a ideia de suspeita, de suspeição. Quem é o elemento perigoso hoje? Ora, embora isso não seja oficializado, nós sabemos que há sim o ensinamento dentro da academia que o suspeito primeiramente é o negro. Suspeita-se pela violência. Isso é preconceito. Agora imaginem isso há 100 anos, 120 anos atrás. Era até as últimas consequências. Os capoeiristas eram aprisionados, eram chicoteados, era criminoso. O vadio, que não era capoeirista, também era criminoso porque ele estava misturando-se aos indivíduos da classe média, aos comerciantes, à elite que quer passear tranquilamente no Rio de Janeiro. Hoje nós sabemos que essas coisas se repetem de outras formas, mas se repetem. Então a capoeira foi criminalizada, sim. Como é que ela deixou de ser criminalizada? Quando assumiu o poder no Brasil, um gaúcho chamado Getúlio Vargas assumiu em 1930. E esse Getúlio Vargas, nós podemos dizer dele que ele era um nacionalista. O que é um nacionalista? É aquele indivíduo, aquele pensador, aquele político, aquela pessoa que acredita que os valores nacionais, que os costumes nacionais são melhores que os estrangeiros, os costumes exteriores. Ora, o Brasil entrava no cenário internacional como um país subdesenvolvido, pouquíssimo industrializado. No contexto das nações, o Brasil estava fora da jogada. Era café que a gente vendia, enquanto Inglaterra, Estados Unidos, França, esse pessoal vendia produtos industrializados. E nós, a nossa elite pelo menos, valorizava tudo aquilo que era estrangeiro. Aqui vinha, para cá vinham professores japoneses do jiu-jitsu, do judô, boxeadores ingleses, essas artes. Puxa, isso foi feito lá na Inglaterra, então é melhor, porque tu é europeu. Futebol, né? Não é? Futebol, que também acabou adquirindo um pouco a nossa aparência, né? Hoje nós acabamos modificando também, mas a elite e a própria classe média que era contaminada concebia as coisas estrangeiras como melhores. O Getúlio Vargas percebe que para construir um país, uma nação, é preciso valorizar os seus costumes, suas tradições, suas histórias, e começa a investir pesadamente nesse ideal. É nessa época que vai aparecer Monteiro Lobato, por exemplo, que vai escrever, Monteiro Lobato escreve esses casos, contos populares, que a gente vê Sítio do Pica-Pau Amarelo, Seguras Lendárias, de Saci, Curupira, Mula Sem Cabeça, vai registrar histórias nossas que o nosso povo inventou e que a elite e a classe média não consumia. Vai registrar, vai recontar. Alguém educado, vamos dizer, daquela época, ia comprar o que para o filho? A literatura que vinha da Europa. Você vai aprender sobre Branca de Neve, os contos de fada. Agora, Monteiro Lobato não vai criar, vai produzir histórias e vai resgatar histórias do povo brasileiro. Isso quer dizer valorizar o povo brasileiro. Há esse movimento promovido em torno do governo nacionalista de Getúlio Vargas. O mundo está meio que se fechando, porque logo depois nós vamos, o mundo vai estar se preparando para a Segunda Guerra Mundial. Aparecem os vários nacionalismos, os alemães se achando superiores, os japoneses se achando superiores, outras nações, cada nação se fechando. O Brasil também vai fazer parte desse contexto, mas não vai se fechar como os outros países, não é? O Getúlio Vargas vê uma apresentação de capoeira
perguntas sobre essa apresentação e dizer capoeira. Saía do povo. Coisa de negro. Né? As pessoas gostam, pagam. Isso é nosso, fomos nós que inventamos. Isso tem que ser valorizado. Em 1937, ele tira da criminalidade, do Código Penal, a capoeira. E a capoeira passa a ser livre e passa a desenvolver uma nova história. A capoeira era perigosa. Nas ruas as pessoas estavam reunidas, alguém chegava com um berimbau, numa praça, etc., começava, o povo se juntava, mas acontecia conflitos, correrias e tal. Isso era o problema do controle. Quando o Getúlio Vargas ele aprova a legalidade da capoeira, ao mesmo tempo ele vai levar os indivíduos praticantes de capoeira a pensar em uma capoeira mais domesticada, vamos pensar. Uma capoeira que não se manifesta a todos os lugares, a todo instante, da